Boa noite. Oh. Gente, estou nervosa. Esse papel não sei cumprir muito bem. Espero estar à altura, né, da Eliane. Ela está à altura, pessoal. Eu tive que ficar na ponta dos pés, como anunciei desde o início. A Eliane nasceu em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, né, na fronteira entre Brasil e Uruguai. Ela é poeta, romancista, ensaísta, psicanalista. Publicou os livros de poema Relicário, né, em 2009. E Se Alguém o Pano, que ganhou o Prêmio Açorianos de poema na categoria poema em 2016, o livro. O Poço das Marianas, Prêmio Minuano, o livro é de 2002. O romance Louças de Família, que foi como eu conheci o trabalho da Eliana. E pela Autêntica, e agora lançou mais um livro de poemas, que é o Sílix, né? Assim que fala, Sílix. E ela também é advogada lá em Porto Alegre. Essa parte eu não gosto, pessoal, mas a Mariana Salomão insistiu muito. A gente tem que revelar o direito que vive em nós. É uma vergonha, mas acontece. E ela atua como auditora pública externa do Tribunal de Contas do Estado lá. Também é graduada em Pedagogia, especialista em Constituição, Política e Economia pela Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito Público, né? E aí, formada em psicanálise também. Eu queria te perguntar, inicialmente, com esse currículo gigante, toda essa atuação e livros de poemas premiados e romances, como é que você concilia toda essa prática? Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Quero agradecer especialmente à Livraria da Vila, à Aurora Eco, por me convidar para participar desse projeto maravilhoso que é Navegar é Preciso. Quero agradecer especialmente a presença da minha editora, da Autêntica Contemporânea, a super competente Rafaela Lamas. E agradeço também a super Mariana. Tu sabe que tu és personagem de um dos meus livros de poemas, não é? O Poço das Marianas. E agora estar diante de uma Mariana aqui desse poço é realmente emocionante. Bom, eu vou tentar responder essa pergunta. Eu nunca tive a intenção de ser escritora, ou poeta, ou romancista. Isso não estava na minha dimensão, uma vez que a minha preocupação era não ser desempregada, ou não repetir aquelas profissões que são consideradas ainda próprias para as mulheres negras. Empregada doméstica, faxineira, babá. Não que exista alguma coisa errada aí. Mas eu falo, pessoal, dessas profissões como destino. Um destino irrenunciável. Então, a minha preocupação era, vou fazer agora o magistério, porque, se eu tiver um diploma de magistério, no ensino médio, eu poderei ser professora. Vou fazer agora pedagogia, porque, sendo professora, eu terei um diploma de curso superior, então receberei um pouco mais. Ah, não, mas agora pedagogia não, porque os salários são muito irrisórios para aquilo que eu quero da minha vida. Então, vou fazer direito. Aí fiz direito. Mas, antes de direito, fiz 2 anos de publicidade e propaganda na Federal de Santa Maria. Abandonei a publicidade e propaganda porque eu havia passado num concurso para a Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul. Então, eu estava já no 2º ano da publicidade e propaganda, quando abandonei e fui trabalhar como técnica da fazenda, numa cidade chamada São Gabriel, no interior do Rio Grande do Sul. Fiquei 5 anos trabalhando como técnica fazendária, como se chamava na época, e, ao mesmo tempo, estudando direito. E o meu objetivo era ficar este tempo no interior, 5 anos, depois ir para a capital, estudar, fazer a escola da magistratura para continuar uma carreira de nível superior no direito. Foi o que eu fiz. Fiz a escola da magistratura, só que o direito começou a me cansar. Eu tinha uma biblioteca, pessoal, toda
do direito, sei lá, nem lembro mais os nomes dos autores, porque eu adorava estudar. Eu sempre fui muito, 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 muito estudiosa. E, aos poucos, esses livros de direito foram tombando, 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 e foram substituídos por livros de literatura, romances, poemas. E hoje eu sofro porque me dividi muito, como auditora, como psicanalista, como professora, e o que eu quero mesmo é escrever. E eu preciso, então, capturar tempo desses outros trabalhos para poder escrever. Então, é uma luta, Mariana, é um conflito muito grande. E, então, em julho de 2023, eu decidi que eu não daria mais aulas na escola de psicanálise, como não dou mais aulas na escola de psicanálise. Decidi também que não mais atenderia como psicanalista. Continuo no Tribunal de Contas, porque é a minha fonte de sustento, e estou me dedicando mais e mais para a literatura. Então, não sei se eu respondi, mas claro. É isso. Que bom para nós, a sua escolha, né? É bom para mim também, porque eu me sinto muito feliz, pessoal, escrevendo, pesquisando, conversando sobre literatura, e eu me sinto triste no tribunal. Eu me sinto oprimida num cantinho, cheia de processos, com um computador, tendo que fazer pareceres. Não é mais isso que eu quis. Olha, só não é mais isso que eu quis. Olha o tempo, olha o tempo verbal aqui. Não é mais isso que eu quero. Eu quis um dia, porque parecia que isso era a única solução para mim. Parecia que essa seria a única possibilidade de vida. Embora eu gostasse muito da literatura, embora eu lesse muito, mas eu não via esse horizonte. Eu não sentia esse horizonte como possível para mim. Mas a literatura, ela entrou na sua vida muito antes, apesar desse percurso. Como que você sentiu a literatura chegar? A literatura chega para mim como oralitura, como diz a professora Leda Martins, no livro Performances do Tempo Espiralar. Porque há também uma poeta cubana, a Georgina Herrera, da qual eu sou tradutora, eu também trabalho como tradutora. Eu publiquei como tradutora Cabeças de Fé, da cubana Georgina Herrera, e Pregão, de Mari Morena, da poeta afro-uruguaia Virginia Brindes de Salas. Então, a minha avó era aquela mulher que reunia as netas, os netos, em torno do fogão a lenha, nos dias de chuva, na fronteira, aquele frio horrível, aquela chuva, e nós não podíamos brincar no pátio e nem na rua. Então, a minha avó chamava os netos e começava a contar histórias do lobisomem, da mula sem cabeça, e contava e mexia o corpo e produzia sons, produzia música com o seu conto. E, a partir daí, eu já fui ouvindo e querendo também ser uma contadora de histórias, embora eu não tenha começado na carreira literária, em sentido estrito, como contadora de histórias. Muito pelo contrário. Eu comecei rompendo histórias, porque meu projeto... Aí surgem duas coisas, o projeto como romancista e o projeto como poeta. Porque o projeto como poeta é da incomunicação, e o projeto como romancista é de contar algo, não sei se da ordem da comunicação. Então, eu começo aí pela oralitura, ouvindo histórias da minha avó, mas também de outras mulheres, de outros homens, e querendo guardar essas histórias como se eu fosse um armário, guardando, guardando, guardando. Chegou um momento em que essas histórias pediram para sair. Quer dizer, eu tive que sair do armário, pessoal. E aí surge, então, a escritora. Mudo de lugar. Dessa que ouvia e guardava, passo para o lugar dessa que conta, que escreve, que transforma também alguma coisa disso que conta e escreve. Fantástico. Eu acho que se a gente puder entrar na Louças, ele traz... Eu sinto que tem essa oralidade que você está mencionando. E é um livro muito especial. Assim, é uma coisa que a gente, quando começa a ler, você percebe que está diante de uma coisa incrível, que vai precisar parar tudo e mergulhar mesmo. E eu queria que você contasse como você enxerga essa história, né? Como você resumiria se fosse fazer uma sinopse ou fosse apresentar o livro
para essas pessoas? Tu me entrega uma tarefa muito difícil, Mariana. Que para mim ia ser mais difícil, então eu já passei. Pois é. Louças de Família, ele termina de ser escrito num período de pandemia, em que eu sentia, como muitas e muitos aqui, a proximidade da morte. Porque nós sabemos que somos finitos, mas nem sempre isto é atualizável para nós. Parece que nós vamos viver eternamente, que não vamos passar para o mundo dos não-vivos nunca. E, nesse momento de pandemia, eu senti isso. E senti, então, essa pressão dessas histórias. E eu havia assistido um documentário sobre a vida do Nelson Mandela e a questão do trabalho dele em um escritório de advocacia, eu acho que em Pretória, e ele contando que, para as pessoas negras, apenas era possível tomar chá ou café em xícaras não desse material chamado louça. Eu não lembro se eram xícaras de estanho ou alguma coisa assim, porque isso já se transformou. Eu escrevi poemas sobre isso, escrevi poemas com essa palavra estanho, já não sei mais. Entende? Essas histórias elas vão se perdendo, elas vão se transformando numa outra coisa. E sempre me chamava a atenção essa violência que aparece, por exemplo, nessas louças de família, nisso que é herdado, que passa de uma família para outra, e dessas mulheres que tomam conta dessas louças, que lavam, que secam, que guardam. Toma cuidado que essa louça não vai quebrar, porque essa louça é holandesa do século, não sei o quê, é chinesa do século e tal. Isso sempre me chamou a atenção, essas falas sobre isso. E foi um momento em que eu, pessoalmente, estava perdendo uma tia, irmã da minha mãe. Então, ao lado de tudo isso que eu estava lendo e ouvindo, eu estava vivendo essa perda e recebendo mensagens de WhatsApp para isso, para aquilo, informando aquilo, pedindo aquilo, aquele outro. E eu juntei isso como uma xícara quebrada, pessoal, em que a gente vai juntando os caquinhos para produzir alguma coisa, mas os cacos ficam ali, as rupturas ficam, os fragmentos ficam. Então, Louças de Família surge disso, dessas várias conjunções de quebraduras, digamos assim, de histórias quebradas dos outros e minhas. E acho que também traz a sensação do família, né? De família. Quem são nessas famílias? Louças de Família também, acho que todo mundo lembra de Casa de Família, Joia de Família, né? Nos joga nesse lugar que você trabalha muito bem o livro inteiro, né? Pois é, especialmente Casas de Família. Como psicanalista, eu, com outras colegas, estávamos produzindo uma concepção de uma psicanálise chamada amefricana, a partir do conceito de améfrica, de Lélia Gonzalez. E Casa de Família aparece como uma construção linguística dentro dessa psicanálise americana. Porque todas e todos ouvimos isso. Mas esta pessoa aqui é como se fosse da família. Ela trabalha, ela recebe mais ou menos uma palavra, mas ela nunca é da família. Porque, se ela for da família, ela terá que receber herança. E, se ela for quase da família, ela não precisa receber um salário justo. Então, essa casa de família, esse lugar formado, vamos pensar assim, teoricamente, lá, nos inícios da psicanálise, pelo pai, pela mãe, pelo filho ou pela filha, mas essa outra, essa quarta, que foi a ama de leite, depois a ama seca, a babá, a empregada doméstica, as tias agora das creches, as terceirizadas no serviço público. E o lugar dessas mulheres nessa casa de família que cada vez se amplia mais? Qual é esse lugar? Então, eu trabalho isso, me parece que bastante, em Louças de Família. Eu tinha até separado uma pergunta sobre cuidado, então eu vou só comentar, porque eu notei um trecho. Ela fala muito no livro do cuidado mesmo, desse trabalho que, historicamente, as mulheres pretas vão deixar os filhos
para ir cuidar dos filhos das outras, né? E aí tem uma hora que uma mulher branca diz que a tia da Quandu que está doente era a mãe dela, né? E a narradora também fala do Tocô, que tinha de ceder sua mãe para uma família branca rica, repleta de filhas loiras lindas, em troca de uma prosperidade postiça que ela aparentava gosto em ostentar. Se entende porque ela aspirava à brancura. E aí você usa esse aspirava, dá uma brincada gramatical aí com o aspirar, que você fala que a Quandu também, a gente sente essa educação opressora nela, que ela também, em algum momento, quis o dinheiro e o olho azul, né? E você fala assim, tia Luma, enquanto aspirava a, e aí entre parênteses, e aqui poderia ser aspirava a, com crase, sujeira dos brancos. Né? Então, muito interessante toda essa parte que também é um pouco, a gente sente a poesia, né? O seu trabalho de poesia nesse romance. Pois é, o poema, em sentido estrito, me deu muito trabalho em Louças de Família, pessoal, porque eu não queria, digamos assim, versos rimados. E existe algo na minha forma de escrever, Mariana, que eu sou dirigida por um ritmo. Sempre tem um ritmo batendo aqui por trás, e eu escrevo a partir desse ritmo. Então, geralmente, eu não escrevo a partir de uma ideia, embora uma frase ou outra, digamos assim, me comova. Mas existe um ritmo que se sobrepõe. E esse ritmo aparecia em Louças de Família. Eu não queria que aparecesse, porque eu não queria a Eliane muito poeta nesse livro, porque há uma coisa no Rio Grande do Sul, pessoal, é que, por exemplo, nós não temos romancistas mulheres negras. Temos eu, a Tayasmin, e, contemporaneamente, nós ficamos e. Então, havia um desejo meu, não necessariamente, porque não temos romancistas negras no Rio Grande do Sul, então eu tenho que ocupar esse lugar, não é isso, mas eu queria produzir um romance. E não queria que essa Eliane, essa dimensão da poeta, aparecesse de uma forma muito, digamos assim, muito intensa, porque eu queria ser outra escritora aí. Então, foi um trabalho grande poder, cada parágrafo, cada frase, eu revia, reescrevia. Ah, não, assim está muito... tem uma prosa muito direta que eu não gosto. Mas, desse outro modo, está poético demais. Então, qual é o caminho aqui para mim? Então, esse livro, eu tive um grande trabalho para trabalhar essas duas dimensões. Tá? Embora nós saibamos que essa diferença entre prosa e poesia foi feita em um século não sei o quê, mas ela está aí. Então, eu tenho que trabalhar com o que está aí no momento. Legal saber desse seu esforço, porque, na verdade, o melhor resultado dele é que a gente não percebe esse seu trabalho. Né, ficou, realmente, parece um romance muito experiente. Né, você estava concorrendo e ganhou a categoria estreante de romance, e não parecia errado, não é possível, né? Não tem que estar aqui no estreante. Então, ficou muito, muito completo. E, ao mesmo tempo, apesar de todo esse esforço que você está revelando agora, a narradora tem muita liberdade. Então, parece uma narração muito livre. Ela vai falando, ela usa neologismos, que eu queria que você comentasse, né? E também quebra a quarta parede, né? Então, ela está falando, ela está narrando um monte de coisa, e ela fala, você, cara leitora, e aí nos joga lá. Comenta isso primeiro, que aí a gente vai para o neologismo. Vai, senão... Essa personagem, quando ela me deu muito trabalho também, porque eu não queria que ela fosse tão desbocada e tão livre. Eu queria que ela fosse um pouco mais oprimida, mas não. Ela chuta essa opressão e vai dizendo aquilo que ela quer dizer. Então, esse quebrar, né, essa quarta parede é dizer o seguinte: isto aqui é ficção. Por que afirmar isto aqui é ficção? Afirmar algo que é óbvio. Porque, para a autoria negra, e eu preciso trazer isso, não é óbvio. Porque parece o tempo inteiro que nós estamos falando das nossas experiências de dor, e de sofrimento e de racismo, e dificilmente somos colocadas na dimensão de uma produção artística, do livro como objeto artístico.
nós estamos ainda ali no campo da antropologia, da sociologia, por mais que façamos um esforço para sairmos daí. Então, essa conversa, chamando a leitora, fazendo uma crítica ao revisor, me coloca nesse... Vejam, eu estou produzindo literatura. Então, é uma provocação para que eu também saia desse lugar, daquela que apenas retrata experiências de vida, como se essas experiências não fossem estetizadas num romance ou num poema, por exemplo. Então, você também teve o receio de que nós achássemos que a Quandu era, de certa forma, você, se houvesse uma identificação. Sim, e que o ex-pai meu fosse o meu pai, que a Lê só fosse minha mãe. Então, vamos comentar esse... Ela usa esses neologismos, né? Por exemplo, ex-pai meu, minha analista, tudo junto, né? Então, dá a sensação de que todos os tempos envolvidos nessa expressão se tornam uma palavra só, né? Então, essa pessoa... Enfim, comenta com a gente como que é essas criações. Aí tem uma mistura espanhol, né, da fronteira. Exato, porque eu sou, como se diz na fronteira, doble chapa. Eu nasci... Todas nós nascemos da linguagem, mais do que de um pai ou de uma mãe. Nós nascemos da linguagem. E eu, Eliane, sou essa que, então, sou concebida pelo portunhol, que é o português e o espanhol. E, por mais que eu não queira, isso aparece na minha produção escrita. De outro lado, pessoal, eu sou uma estudiosa das tradições de matriz africana, sou estudiosa do Iorubá, e no Iorubá há a formação de palavras a partir dessa união. Por exemplo, omorixá e alorixá são palavras que se unem como em conjunção e produzem uma outra coisa. Então, minha tia não é só a junção do minha com a tia para fazer graça. Não. Diz dessa origem das famílias que não são apenas famílias negras, que, digamos assim, povoam louças de família. Então, mas, nesse momento, aí, eu estava muito dentro dessa tradição iorubá, por isso que as palavras aparecem assim. Agora, ex-pai meu já entra uma outra questão, que é a Quandu quer se livrar de um pai absolutamente violento. Então, é o ex, mas, ao mesmo tempo em que ela quer essa alforria, esse pai está nela, incorporado nela. Então, ele jamais será ex, ele será meu também. Porque aquilo que nós perdemos, digamos assim, nós ganhamos de uma outra forma. Então, nós não abandonamos nada de uma forma total. Fica sempre um resto, uma sobra disso que nós abandonamos. Então, esse pai meu dá essa dimensão desse pai perdido, mas que, de alguma forma, continua. Continua como? A Quandu é a narradora desse romance. Esse ex-pai meu serviu, inclusive, para que ela pudesse ser a narradora desse romance. Mas deixa eu falar uma outra coisa, Mariana. Agora que eu estou escrevendo Guanchuma, que, digamos assim, responde a toda uma tradição bantu, eu me dou conta que Louças respondia a uma tradição iorubá. Mas eu só me dou conta agora, quando estou escrevendo um outro romance, né? Isso é interessante, poder descobrir coisas de Louças agora, a partir da produção de um outro romance. Ai, que legal. Vamos falar dele já, então. E isso do ex-pai meu, a gente sente mesmo, que nossas histórias que vão voltando desse pai, ele realmente permanece. O tanto que ela expulsa, ele volta para o livro, né? Impressionante. E acho que isso também que você comentou né, das coisas permanecerem, talvez, não sei se é daí que vem isso, se você tem uma outra coisa por trás. A narradora, ela erra, né? Ela erra e fala, gente, errei, não é isso. E ela não apaga, né? Então, ela volta atrás e fala, não é isso. E fala... Ela até tem uma frase bonita que eu anotei, que ela fala que pessoas como nós nunca temos um erro a favor, né? Mas ela deixa lá. Dá uma sensação que as palavras dela são irreversíveis. Não sei se você tem... Sim, porque eu entendo que as palavras são irreversíveis. Se eu digo algo aqui que eu não gostaria de dizer, eu não tenho como recolher isso novamente, embora eu tivesse vontade. E Louças de Família obedece a essa lógica,
aquilo que eu digo, eu não devolvo. Eu posso transformar numa outra coisa, que é o que a narradora faz. Errei um erro. Bom, vai ficar aqui. Eu vou tentar dizer outra coisa no parágrafo seguinte. Isso talvez tenha ficado um pouco chato, mas foi algo que eu quis trazer, essa dimensão de uma língua irrepetível, disso que não se repete e que só chega de um outro modo. E aí, às vezes ela usa os parênteses também nesses momentos, enfim, acho que gera uma sensação até de intimidade, assim, né, com a gente. Pois é, intimidade demais. Sim, agora escrevendo com o tipo, digo, não, mas quando foi muito íntima, disse coisas que não deveria ter dito. Eu vou procurar uma outra narradora agora para Guanxuma, que eu ainda não encontrei, porque a Quandu falou demais mesmo, revelou muitas intimidades que se tornaram públicas, que agora deixaram de ser intimidades, não. Eu acho que essa personagem ela é importante por isso também, de revelar aquilo que, por exemplo, eu, como uma mulher negra, gostaria de não dizer. Eu não gostaria de falar dos homens negros desta forma. Não gostaria de falar de tal situação desta forma. Bom, mas a Quandu teve essa coragem de falar. E, falando em intimidade, também tem a minha analista, né, que é uma palavra só. E depois você agradece, se não me engano, sua analista nos agradecimentos. Você quer comentar um pouco essa figura? Até, não sei, na sua formação literária, se tem alguma relevância? A figura da minha analista surge dos meus estudos teóricos com a psicanálise. A minha analista, a analista da Eliane Marques, é argentina. O nome dela é Marcela Villaveja. Eu me analiso com ela, mais ou menos, há uns 20 anos. E eu troquei muito com ela quando da escritura de Louças de Família, assim como estou trocando com Guanxuma. Só que existe uma coisa no processo analítico, e existem várias analistas aqui, que é uma interpretação final, e tu tem que ficar com aquilo guardado, talvez, para dizer numa outra sessão ou transformar aquilo. Então, a Quandu, como ela é muito revanchista, ela quis utilizar o livro, o romance, porque a analista não poderia responder dentro do romance, para revidar. Então, tem um crítico em Porto Alegre, o Ronald Augusto, que vai dizer isso da Quandu, né? Ela produz esse movimento da revanche. E eu gosto muito disso, porque ela reúne vários sentimentos que nós não gostamos de confessar. A Quandu ela tem raiva. A Quandu se desagradava com a analista, e como talvez não pudesse dizer na sessão, ou na sessão a última palavra é da analista, ela trouxe para o livro, porque no livro a analista não vai poder responder, só se escrever um outro romance, respondendo a Quandu. Ótimo. Quer contar o que você está trabalhando? São mais de uma coisa, né, que você está fazendo agora, de novidade? Eu acabei de lançar Sílex, que é um poemário pela Fósforo. Estou trabalhando, pessoal, num outro livro de poemas, que talvez se chame 40 Cauris, para a Peirópolis. Mas a minha grande emoção, neste momento, é trabalhar com Guanxuma, as pesquisas de Guanxuma. Eu trago para a frente da cena pessoas libertas, alforriadas, escravizadas, nessa região que seria Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. E as relações dessas pessoas se passam em 3 espaços-tempo. A dimensão da charqueada. Não sei se vocês sabem o que é uma charqueada. Charqueada, pessoal, vem de charque. O charque é a indústria da carne salgada, que se desenvolveu especialmente em Pelotas, Rio Grande do Sul, no século XIX. E essa indústria alimentava as gentes dos navios negreiros, mas também alimentava os escravizados de lugares como Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. O charque era a maior riqueza do Rio Grande do Sul. Pelotas se construiu como a Paris do Rio Grande do Sul a partir da produção do charque. Então, quem produzia o charque eram
pessoas escravizadas que chegavam no Rio Grande do Sul pelo Porto de Rio Grande, vindas de Salvador, de Recife e do Rio de Janeiro. Então, na charqueada, havia, por exemplo, varas, cercas, onde a carne era dependurada, salgada, e havia, por exemplo, um córrego onde o sangue dos animais corriam diretamente para o Arroio Pelotas. Eu até conversava com um amigo hoje e dizia, pois o mesmo sangue que chega até o Arroio Pelotas, né, essa água que recebe o sangue do boi é a água que traz os escravizados e as escravizadas que sangrarão esse boi. Então, é interessante, pessoal, porque quando decai a indústria do charque, a indústria do sal, Pelotas se transforma numa cidade doceira. Vejam a transformação. Aquilo que era sal se transforma em doce. Vocês já devem ter ouvido falar nos doces de Pelotas, que hoje são, por exemplo, doces como o quindim e outros, mas, na época, era doce de batata, doce de abóbora. E entre a charqueada ou o saladeiro e a entrega desse charque, havia lugares como, por exemplo, matadeiro, que seria matadouro na linguagem formal do português, mas trabalhando com espanhol e também pelo português é matadeiro. Esse matadeiro era um lugar em que se matavam os animais, mas para a entrega da carne para as pessoas, para a população. Mas havia algo que a população não comia, a população branca, que eram o quê? Os intestinos, coração, o fígado, o que se chama de miúdos, que muita gente hoje não gosta de pensar nos miúdos. Então, não se comia, a população branca não comia isso. Então, os chefes dos matadeiros entregavam para quem esses restos, essas sobras? Entregavam para as mulheres negras, ou alforriadas, ou que trabalhavam com algum tipo de ganho. Então, elas, pessoal, lavavam esses restos e transformavam isso numa outra coisa e vendiam, por exemplo, para os soldados que estavam estacionados ali, que não podiam comprar um outro tipo de carne. Então, a personagem principal de Guan Xun, ela tem uma relação com isso. Na fronteira se chama de Achura ou Achura. Então, a personagem ela será essa achureira. Ela vai trabalhar com a venda desses restos nessa cidade fictícia, cujas características serão de Pelotas, mas não será necessariamente Pelotas. Nossa, e tem uma coisa sobre o doce de leite. Eu adoro isso, porque eu estou estudando muito a questão da comida. Porque século XIX, mas o que essas pessoas comiam? Elas comiam churrasco, comiam mocotó, comiam assado. E, lendo um texto sobre a comida, um autor contava que, na Argentina, num saladeiro, né, o saladeiro é o equivalente à charqueada. O saladeiro vem de sal. Uma escravizada estava preparando um leite quente, como se diz na fronteira, para as crianças e para as mulheres. Era muito frio. Então, ela colocou um pouco mais de açúcar. Vamos adoçar a vida dessas pessoas. As mulheres sempre cuidando, sempre se preocupando, embora elas não fossem cuidadas. Esse trabalho de cuidar estava sempre ali. E alguém a chama, um senhor, uma senhora chama para pegar uma laranja que caiu do chão, alguma coisa assim, e ela se demora. E, quando ela volta, o que acontece? Ela foi servir o leite e viu que tinha uma maçaroca, meio marrom. E ela chamou todas as suas divindades, que eu estou estudando as divindades bantus, eu sei as iorubás, as bantus eu preciso estudar. Então, chamou lá as suas divindades, porque ela não queria ser espancada, não queria ser mandada para as minas de Potosí, no Peru. E uma dessas divindades diz para ela, põe o dedo. Aí ela põe o dedo, prova, e viu que era bom, gostoso, doce. E estava descoberto ou inventado o dulce de leite.
Então, o livro, eu quero que tenha essa delicadeza, esse cuidado. Eu não sei muito bem como fazer ainda, porque nas minhas fontes as mulheres negras aparecem ainda muito brutalizadas, e eu não sei o quanto eu não estou contaminada por essa brutalização. Nossa, muito interessante. Para quando você acha que a gente espera esse livro? Rafaela ali pode saber. É muito legal o trabalho de pesquisa, né, que você contou. Eu tive curiosidade no Louças também, para entender como que a pesquisa vai no seu processo, se é tudo de uma vez, ou se você vai da frase e aí vem uma necessidade e aí você vai atrás. Sim. Por exemplo, eu ouvi uma história acerca da constituição de um bairro lá em Porto Alegre chamado Lomba do Pinheiro. Então, essas mulheres contavam que buscavam água de uma cacimba. Até isso, pessoal. Quando eu comecei a escrever poço. As mulheres saíam, caminhavam quilômetros para buscar a água de um determinado poço, que era o único lugar de água fora as águas das enchentes, das enxurradas. Aí, pesquisando, me dei conta que cacimba é a palavra em quimbundo correspondente a poço, e que nós usamos cacimba. Por exemplo, camundongo é uma palavra correspondente a ratos, e em quimbundo é camundongo, e nós utilizamos na língua portuguesa. Então, o quimbundo é constitutivo da língua portuguesa. Então, eu tenho que ter esse cuidado, porque eu quero usar essas palavras, esse universo. Tá, então, essas mulheres foram buscar água na cacimba. Certo dia, uma pessoa nega a água para elas. E de onde é que elas vão tirar água que não seja a água das enxurradas? E elas resolvem cavar um poço. E aí eu escrevi como cavar esse poço, só que eu estava achando muito pobre. Mas eu não sei como é que se cava um poço. Aí pergunta para um, pergunta para outro. E aí, lendo um livro sobre a vida rural no Uruguai, que uma amiga me emprestou, chama A Vida Rural no Uruguai. Tem um título ali, Poço. Aí eu fui ler o Poço, né, pessoal? E ali dizia que esse autor dizia que uma das coisas mais incríveis que ele viu foi, num determinado momento, algumas pessoas utilizarem uma roda de carreta, uma roda de carroça, para calçar um poço. Então, pegaram a roda, retiraram os aros, retiraram a parte central e colocaram dentro do poço e iam calçando com ladrilhos sem que a água batesse nessas pessoas. Eu não sei muito bem como funciona isso, eu estou estudando, mas eu achei bárbaro uma roda. Aí já inventei que a Rosa, que é uma mulher liberta, faz 10 anos que ela é liberta, mas mantém relações com um certo coronel, porque ela escuta na casa desse coronel determinadas, digamos assim, ações que a polícia local irá realizar contra os calhambolas. Aí, calhambola, o que é? É uma palavra que une, que é uma união de quilombola, quimbundo, com uma palavra tupi-guarani. Então, é calhambola. Então, enfim, tudo isso eu estou trazendo. Até me perdi no que eu estava dizendo. Não sei mais, Mariana. Mas acho que é isso. A criatividade está acesa, então a própria pesquisa traz cenas, né? Exatamente. Eu vou escrevendo. Isso aqui está muito fraco. Isso aqui está ruim. A Rafaela, minha editora, está me pedindo. Eu digo, não, Rafaela, ainda não está bom, eu não vou entregar ainda nenhuma parte. Então, à medida que o livro vai pedindo, eu vou pesquisando. Então, não é assim, paro para pesquisar e depois escrevo. Não, são ações concomitantes. Isso é muito legal, porque o livro vai ficando cheio de informações muito orgânicas que, na verdade, você não percebe que são informações, né? Elas estão na história, estão completamente a serviço da ficção. Então, e me deu muita curiosidade do livro novo mesmo, realmente muito interessante. A gente já vai passar para as perguntas. Só me conta um pouco, você foi na Feira da Colômbia, né? Falou um pouco do Louças lá. Você tem o plano desse livro no exterior, ou outros livros no exterior, uma vontade ou uma realidade para trazer? Sim, Louças será lançado em Portugal agora, em maio, 22 de maio. E eu gostaria muito que esse Louças chegasse aos países africanos de língua portuguesa,
há um projeto de tradução de louças para os Estados Unidos por uma universidade, mas esse projeto foi abortado no momento em razão de certas condições políticas. Mas em Bogotá, pessoal, a feira foi maravilhosa, um público maravilhoso, mas eu saí feliz porque eu trouxe vários livros sobre a vida das populações, a vida de povos originários. As revoluções que eles produziram num determinado século XVIII, século XIX. Quer dizer, eu vim com isso de lá, e isso vai ser importante para informar a produção de louças de família. Essas trocas são fundamentais, né? A gente tem que conseguir mandar brasileiros sempre para essas feiras, voltar com as coisas deles, deixar as nossas, né? Esse anel aqui eu trouxe de Bogotá. Ele é da ourivesaria de determinados povos, que eu não lembro o nome, mas tem uma personagem do Guanchuma que vai usar um anel assim. E esse ourives está também no livro. Olha só, a viagem também já trouxe a Sim, própria... tudo entra para Guanchuma. Alguém quer começar? Oi, eu sou a Caroline, de Porto Alegre. Me identifiquei muito com a tua fala, já me apresentei para ti, Eliane. E eu disse para ela que eu imaginava ela bem alta, né? E ela disse, ai, tu te decepcionou. Não, ela é grande, ela é enorme, igual, assim. E eu te falei que eu achei o livro complexo, né? Eu acho que ele traz toda a densidade. Te ouvindo, a gente entende melhor a densidade que tem o livro e o tamanho da complexidade que é, né, a tua vida, a tua vivência, a tua mente, assim. Eu achei muito rico, assim. E te ouvindo agora, eu pensei que tu faz um serviço lindo de trazer a beleza, a doçura e a força da mulher negra. E eu sei o quanto é isso no Rio Grande do Sul, porque não é predominante. Lembrei da Casa das Sete Mulheres, lembrei de Érico Veríssimo, e eu acho que tu vai nessa linha. Pois é, desculpe, vou te interromper, Caroline. Estou estudando, lendo novamente O Tempo e o Vento. Revi a minissérie. Não li o livro A Casa das Sete Mulheres, mas vi a minissérie, porque, na época em que ela passou, estava muito sempre envolvida com estudo a isso, trabalho aqui, e não vi, justamente para fazer isso que a Mariana diz, informar o livro e produzir uma crítica em cima disso que eu estou lendo e que eu vi. Desculpe, era só para... Porque me lembrou, acho que, né, essas são as comunicações que vão além da fala, que a gente já vai pegando, assim, né? Sim. Por isso me lembrou muito, assim. Eu disse que bom que ela está escrevendo nesse olhar da mulher negra o que já está escrito, né, por mulher e homem branco. Mas eu fiquei curiosa, Eliane, de saber como é que tu foi para a psicanálise, né? Porque uma coisa é ir para tratamento, outra coisa é ir para estudo da psicanálise. Tu da área do direito, né? Como é que tu foi para a psicanálise? Pois é, Caroline, eu fui inicialmente como analisanda, paciente. Na época, eu trabalhava no Tribunal de Justiça e uma amiga, de nome Ana, uma bailarina também digo porque ela era assessora de um desembargador no tribunal e eu também. Enfim, e ela me diz, tu falas muito pouco. Eu também uma coisa, tu fala pouco. Quase não fala. E era verdade. Eu tinha medo de falar. Eu tinha medo que alguém fosse descobrir algo de mim a partir daquilo que eu falasse. Então, eu guardava as palavras como essas louças também eram guardadas. Deve ser por isso que nós falamos sobre isso, né, de abrir também o armário e deixar que essas louças sejam retiradas desse armário. E ela me deu, então, Caroline, o telefone da clínica onde ela se analisava. E eu fui. Já comecei a me analisar imediatamente. E essa clínica tinha um trabalho paralelo com poemas, grupos de poemas. E eu já escrevia e, imediatamente, eu entrei
nesse grupo de poemas, já comecei a me envolver com edição, porque eu também trabalhei como editora, não trabalho mais. Isso foi alguma coisa que eu abandonei, que eu abri mão, não quero mais. E, nesse momento, eu só me analisava e escrevia. A URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, me chamou, em um determinado momento, para trabalhar, a palavra foi essa, trabalhar com o grupo de universitários e universitárias num momento X. Havia uma crise na universidade e elas entendiam, as coordenadoras, que uma pessoa negra de fora pudesse ouvir essas estudantes e trabalhar de algum modo que ninguém sabia como. Trabalhar como o quê? Com poema, produzindo alguma coisa. Enfim, aí nós começamos a fazer rodas de conversa, e alguém me pediu análise, que foi algo que eu nunca quis. Porque, Caroline, eu pensava a psicanálise ainda como esse lugar muito branco, esse lugar que não se remexia, que não se comovia com nenhuma discussão contemporânea. Então, quando essa pessoa me pede análise, eu conversei com a minha analista e vamos embora, vamos ver, e me encantei com o atendimento. E aí começaram a chegar, especialmente analisantes negras. Porque há esse lugar em que nos colocam, né, analista, suposto saber, mas parece que a analista negra ocupa, então, esse lugar do suposto saber dobrado ou triplicado, porque se supõe que nós possamos ouvir de forma diferente essas pessoas negras que chegam na clínica. Então, aí eu comecei, mas agora eu já abandonei também, pessoal, porque eu não quero mais isso. Eu quero as minhas personagens dos meus livros, eu não quero analisantes mais. Oi, Eliane. Meu nome é Débora, eu sou psicanalista também. E você estava dizendo aí há pouco da psicanálise ser muito branca, né? Eu pertenço a uma escola de formação onde a gente discute isso. E eu queria saber se você continua achando isso, se você continua pensando assim. E aproveito para emendar numa outra pergunta, porque esse lugar do suposto saber, né, é um lugar para não se ocupar. Como é que fica isso com a especificidade de uma analista negra atendendo pacientes negras? O que você pensa? Como é que você resolveu isso na tua cabeça? Eu penso da seguinte forma. A produção teórica tem abarcado as discussões relativas à raça, relativas a gênero, isso que vem se chamando de interseccionalidade. Isso teoricamente. Mas a posição das analistas e dos analistas me parece que não se move desse lugar branco, chapado, um lugar que não permite a entrada, digamos assim, a incorporação e a transformação desse saber que essas próprias analistas estão produzindo. Tá? É isso que eu penso quanto a esse tema. E esse lugar do suposto saber, né, que é um lugar que nós não devemos ocupar. Eu nunca ocupei esse lugar, mas isso gerava um problema gravíssimo na transferências negativas, muito sérias, conflitos muito sérios, por não ocupar. Porque não ocupar te coloca num lugar, digamos assim, da analista negra que está reproduzindo uma violência racial. Então, isso é muito complicado, nós temos que estudar muito isso ainda. Eu que agradeço. Oi, Eliane, meu nome é Maura, e eu
estou ainda muito impactada com o seu livro. Eu vim lendo, terminei ele no avião vindo para cá. E uma coisa que eu gostei muito dessa narradora é a revolta dela, né? Eu acho que a gente precisa muito de personagens revoltados. E uma coisa que você falou aí é que essa personagem se permitia ser revoltada, inclusive, né, com a questão de homens negros, e que é uma coisa que é difícil, né? E eu suponho que seja difícil, porque eu sinto, por exemplo, esse incômodo de você estar aqui num lugar onde estamos classe média alta do Brasil inteiro e você é a única negra aqui. Isso, para mim, é um motivo de incômodo pessoal. E aí eu queria que você comentasse um pouco essa questão da revolta da sua personagem entre como uma mulher, né, e como uma pessoa negra. A diferença dessas duas coisas, ou se elas se complementam, se ela tem alguma diferença. Deu para entender? Não sei. Sim, vamos ver se eu consigo resolver, Maura. Muito obrigada pela pergunta. Existem várias teóricas do feminismo negro falando dos usos da raiva, não apenas como algo que irá produzir um mal para o outro, para a outra, mas algo que está presente na sociedade, mas que pode ser articulado para uma transformação dessa sociedade. Então, a Quandu, Maura, ela se permite esse uso da raiva. Porque, veja, a raiva não está fora do livro. Não existe alguém produzida por essa escritora que sai por aí batendo nas pessoas ou dizendo frases absolutamente violentas. Está no livro. Então, que alguém se permita dizer isto já é, aí é essa minha dimensão psicanalista que diz, já é transformar algo. É algo que vai se transformando no próprio discurso. Poder fazer com que a raiva não seja essa, meu Deus, é uma negra raivosa, como muitas pessoas me dizem, e, às vezes, eu tenho medo de falar nos lugares, especialmente nos lugares muito brancos, porque há um pensamento da branquitude que uma voz de uma mulher mais forte, um pouco mais incisiva, já é pensado como raiva. Não é nada disso. É um modo de se colocar, é um modo de estar no mundo, digamos assim. Também é uma posição estética. E eu consigo agora me haver com isso, não de uma forma muito tranquila, mas eu consigo me haver com esse modo. Então, acho que a Quandu, Maura, faz esse uso. E mulher e mulher negra, existem também essas discussões, né? Por exemplo, Sojourner Truth. E eu não sou uma mulher quando diz, para as mulheres se coloca um tapete quando tem uma poça de água, então elas podem passar. Mas e para essa mulher negra? Não se coloca tapete nenhum. Pelo contrário, se tira o tapete, se passa uma tranca, ainda se for o caso. E elas não são mulheres. Então, Maura, há uma dimensão de que essa palavra mulher e negra, elas estão unidas. Na minha percepção, eu não tenho como me pensar mulher, porque quando as pessoas me veem, elas não veem uma mulher. Elas veem uma mulher negra. Ou uma negra, que eu acho super violento isso, quando essa é uma negra. Eu lembro uma vez, eu trabalhava na Secretaria da Fazenda ainda, mas eu era muito nova, assim, muito jovem, tinha uns 20 anos, e eu cuidava da arrecadação daquela cidade, São Gabriel. Eu tinha que ligar para o Banrisul, e dizer a arrecadação está com esse problema, aqui faltou uma guia de recolhimento de PVA, a guia do recolhimento do ICMS está com o código errado. E eu tinha que ligar para o pessoal do banco. E eu nunca esqueço isso. Que aí eu liguei, falei com alguém, e essa pessoa, alguém pergunta quem é, e uma responde, é a negra lá da exatoria. Parece que é um vitimismo, um mimimi.
não é um vitimismo, não é um mimimi, porque essa palavra está carregada de uma negatividade, pessoal. Carregada de uma... Eu não tenho nome. Eu não tinha um cargo público. Era uma negra, a negra da exatoria. Então, vejam que esse lugar de mulher ele também é ainda negado para nós, mulheres negras. É por isso que eu digo, Maura, que neste momento não se pode, eu não posso pensar negra separada de mulher. É mulher negra como se fosse minha tia. Além da raiva, no Louças você fala do corpo também, do controle, né? Que tem um momento em que ela fala que não bebe e uma mulher branca olha para ela e falou: mas você estava bêbada na outra festa, porque ela estava acho que era Quandu mesmo, não lembro se era outra personagem. É Quandu. Ela tinha dançado livremente, então ficaram olhando e rotulando de bêbada, né? Eliane, aqui que fala é Vera. Que prazer te ouvir, maravilhoso. E o teu livro é um espetáculo. E realmente o teu livro ele mexe com a questão do tempo. Não dá para lê-lo de uma forma sem se comprometer. Ele tem algo de um descondicionamento da leitura. Te obriga o tempo todo a se deparar com essas palavras que você vai criando, que remetem à poesia, que produzem muita coisa, que causam, né? Tem uma coisa que os psicanalistas sabem, que os psicanalistas morrem de inveja dos artistas, né? Que os artistas, desde o Freud vai dizer, os artistas conseguem chegar onde a gente vai tentando analisar e chegar, e o artista já está lá na frente, já está apontando aquilo que nos interessa. Então, eu queria saber como é que é a repercussão do seu livro em termos de em épocas de leitura tão fáceis, né? Tão fáceis e banais, e você introduz ali com muita coragem uma prosa poética que nos faz trabalhar muito com essa questão da linguagem. Agora, você explicando, fica redobradamente lindo a origem dessa tua prosa poética. Mas como é que está sendo a recepção de um livro com essa densidade, que eu recomendo fortemente. E que bom que você largou a psicanálise, viu? Porque realmente o que você tem para contribuir com a gente é muito maior do que um psicanalista vai ser capaz de fazer ao longo de uma vida inteira. Muito obrigada, Vera. Muito obrigada mesmo. Pessoal, a recepção de Louças de Família me surpreende. Me surpreende, Vera, porque eu não pensei que esse livro, assim produzido, esse livro fragmentado, esses cacos de louças, fossem chegar a tantas leitoras, tantos leitores, a tantos clubes, pessoas que me escrevendo, pessoas emocionadas, se identificando com o livro, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas indígenas, se identificando com a história de Louças de Família. Semana passada eu fiquei muito emocionada, porque uma leitora me mandou uma cartinha e me mandou um colar Zulu, e nessa cartinha ela falava de algo da história da família dela. Então, eu procurei uma editora como a Autêntica Contemporânea, porque eu queria que o livro circulasse. Porque os meus livros de poemas não circulavam, ficavam no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em poucas livrarias. E eu não queria mais isso. Eu não escrevo porque as coisas fiquem guardadas ou para que fiquem numa livraria ou noutra. Eu queria que a minha palavra circulasse. A minha palavra, que não é uma palavra individual, é a palavra com esse caráter social que nós sabemos que a palavra tem, com esse caráter, inclusive, ancestral. Então, sim, eu fico feliz, eu me emociono. Hoje eu conversava com a Ana, eu acho. Eu não sei se a Ana está aqui, a Ana do Maranhão, e ela disse que as mulheres do Maranhão estão lendo Louças de Família, e me emocionou muito, muito isso, né? Que um livro que traz essa estética chegue e que esteja sendo lido. E eu sou muito grata mesmo. Eliane, Walter aqui atrás. Primeiro, faço coro a Vera, um livraço, parabéns. Por favor, nunca mais faça análise em ninguém, só em você mesmo. Mas eu queria focar no aspecto bem específico que você estava falando quando a Mariana perguntou
que você se direciona à sua leitora o tempo inteiro, ao falar da quarta parede e tal. Tem uma outra coisa que você faz nesse livro super interessante, que também marca muito o que você está fazendo ali, elaborando literatura, que é você dialoga direto com o revisor. Você fala com o seu revisor o tempo inteiro e, às vezes, entra em conflito direto com ele, dizendo, revisor, não é para revisar isso. E, ao mesmo tempo, o seu livro tem nota de rodapé, né, que é uma intervenção muito evidente do editor no livro. Aí eu queria que você comentasse por que você decidiu fazer essas duas coisas e como elas se conciliam. Obrigada pela pergunta, Walter. As notas de rodapé surgem da neurose da escritora. Sim, pessoal. Por quê? Existem várias partes de louças de família que se constituem de passagens de outros livros, por exemplo, O Bebedor de Vinho de Palmeira, por exemplo, o personagem da Butch Emecheta, que são aparentadas a Quandu. Então, eu trago de outros lugares e ambiento em louças de família. E eu fiquei com medo que eventual crítica pudesse dizer esta mulher negra está plagiando, sei lá, o Wally Shoyinka, está plagiando Butch Emecheta. Então, como uma prevenção, e entra essa coisa super neurótica, eu disse, não, vamos deixar essas notas de rodapé. E ali tem a origem, eu acho que tem o nome do autor e da autora, a obra. Então, foi muito mais uma coisa minha, Walter, do que propriamente da editora. E esse diálogo com o revisor surge nesse sentido de instrumentalizar o revisor como uma afirmação do que eu estou produzindo literatura. Aqui, Eliane. Oi, Eliane, Miriam aqui atrás. Meu bem, primeiro, parabéns, porque é um livraço mesmo. E, quando eu comecei a ler o seu livro, lembrando que a Mariana falou logo no começo, eu tive que parar assim, e pensar, uau, vai me exigir igual quando eu comecei a ler a primeira vez Grande Sertão. Tenho que parar para prestar atenção em você. E, então, como a gente estava conversando um pouquinho antes, eu queria saber sobre esse processo de escrita, que é o que mais me interessa enquanto escritora também. A gente estava trocando sobre isso. Como foi o teu processo de escrita do Louças? Porque eu sei que te exigiu muito fazer esses neologismos e criar essa voz que é quase cantada, muitas vezes, pela tua personagem narradora, de uma riqueza assim que dificilmente se encontra hoje, e você traz uma força absurda nessa sua personagem. Então, eu queria saber assim, quanto tempo levou, como foi escrevê-la, o teu possível sofrimento em relação a essa escrita, porque eu sei que a gente sofre quando escreve, né? É uma delícia, mas também a gente sofre. Então, eu queria saber sobre o teu processo mesmo, sabe? Muito obrigada, Miriam, minha amiga, minha amada Miriam. Durante algum tempo, eu mantive um blog chamado Nunca Fui Disso. E, neste blog, havia alguns textos pretensamente em prosa. Fragmentos de histórias que eu ouvia das vizinhas, por exemplo, da casa da minha mãe e do meu pai, ou das vizinhas da minha avó. E eu, então, tentava escrever alguma coisa e colocar ali. Mas, como eu disse para vocês, eu não gostava desse estilo. Eu não gosto de nada muito direto, pelo menos no meu projeto estético. Eu posso ler coisas diretas e amar, mas, para mim, não serve. Para a minha escrita, não serve. Muito direto, muito... Essa relação com o real, com a suposta realidade, vamos chamar assim, do texto, reproduzir essa realidade, eu não gosto disso como literatura para mim. Então, eu fechei esse blog. Mas essas histórias, elas continuaram ressoando em mim. E eu comecei a escrever de forma... comecei a escrever separadamente
essas histórias sem revê-las. Só aquilo que havia sobrado. Vejam que essa história dos restos é muito interessante, né? Porque Guanchuma está sendo feita de restos. E Louças de Família, as histórias começaram com os restos do Nunca Fui Disso. Então, eu tinha vários arquivos separados. Quando ex-pai meu, Alessó, e um outro aspecto importante. Eu sou muito leitora de Itãs, né? Itãs, Yorubás, narrativas bantus. Itãs não são necessariamente mitos, mas nós podemos dizer que são mitos. E eu trabalhava muito esses mitos, esses Itãs, quando eu dava aula na formação em psicanálise. Eu também tinha arquivos dos Itãs. E um outro arquivo com alguns provérbios africanos. Então, eu tinha mais ou menos 5 arquivos. E essas mensagens que eu recebia por WhatsApp, desse momento que eu comentei com vocês. Então, eu comecei a pensar o livro pelo cabeçalho, que seriam essas mensagens do WhatsApp. E as mensagens foram disparadoras dos textos que surgiram logo em seguida. Então, foi mais ou menos esse o processo. E eu escrevia, por exemplo, Miriam, 20 páginas e mandava para a pessoa que estava trabalhando comigo como revisora, que era a professora Michelle Sguet. E ela me dizia: tu podes arriscar mais, tu não estás arriscando muito. Por exemplo, tu arrisca muito no poema, mas aqui tu não está arriscando, está sendo... não está sendo aquilo que tu quer ser, no sentido de que tu podes produzir algo aí um pouco mais disruptivo, embora comunique alguma coisa. Então, a Michelle foi essa pessoa que me empurrou. Quando eu escrevo poema, eu troco muito com um poeta chamado Ronald Augusto, sempre nessa troca, porque me parece que sozinha não chegaria no lugar em que eu quero chegar. E com Louças de Família também houve essa troca com essa outra pessoa. Meu nome é Silvia. Fugindo um pouco de Louças de Família, já li, amei. Gostaria de saber da tua coragem em dezembro, quando você conclamou aquele público na Academia Rio-Grandense, quando aquele presidente da academia elogiou os italianos e os alemães, né, que formaram a literatura tão linda do Rio Grande do Sul, e elogiando e falando que um dos motivos era porque não houveram escravizados no Rio Grande do Sul. E quando você teve que sair sozinha, como a única negra, né, também naquele espaço, e está conclamando aquele público que ficou calado a te seguir e pedir uma retratação desse presidente da academia. Então, essa coragem, como é que foi sozinha, você está conclamando aquele pessoal? Gostaria de saber um pouquinho disso, se for possível. Silvia, obrigada pela pergunta. Eu acho que foi mais o medo de ficar calada. Nesse momento da minha vida, ouvir falas que reproduzem, que tornam evidente esse racismo estrutural é impossível. Então, eu fui movida por isso. Algo em mim diz: como é que tu vai ficar calada? Tu aí, uma psicanalista, que fica dizendo para as analisantes que falem, que digam, aí tu vai ficar calada ouvindo? Não, então algo me levou para frente, me moveu, e eu chamei algumas pessoas que estavam ali comigo, outras escritoras, e nós fomos, e eu fiz aquela fala sem necessariamente saber o que eu estava dizendo, eu não sabia nem que estava sendo gravado aquilo. Então, é isso, eu tenho medo, pessoal. Eu tenho medo de ir aos lugares, por exemplo, e ouvir
frases absolutamente violentas, racistas, e ter que falar ou ter que ficar calada. Isso é uma tensão constante para uma pessoa negra, pelo menos uma pessoa negra que tem um certo comprometimento político com uma transformação social, com uma democracia em que todos e todas estejam incluídos, incluídas. Então, isso me fez um mal enorme, porque no outro dia eu não sabia se eu tinha feito algo bom, mal, entrando nesse binarismo, aí, nessa coisa muito cristã. Eu não sabia o que eu tinha feito. E eu fiquei com medo de sair para as ruas. Eu fiquei com medo. O que eu fiz? Então, eu acho, Silvia, que foi mais o medo de ficar calada do que a coragem de falar. Obrigadíssima, Eliane. Foi muito, muito emocionante te ouvir. Eu já sabia que seria, porque já tinha ouvido você falar por aí, já tinha me emocionado. Enfim, as perguntas também do pessoal foram muito importantes para a gente complementar tudo isso, né, para além da literatura. E, enfim, a literatura faz tudo isso também por nós. Obrigada pela sua escolha também de ficar na literatura acima de tudo, né? E estamos aguardando muito esse próximo projeto, que parece grandiosíssimo. Parabéns. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada. Navegar é preciso. Obrigada a vocês. Eu acho que aqui se serviu um prato de amor, né? Às vezes nós queremos servir um prato de amor, mas temperamos com ódio. Aqui nós estamos servindo um prato de amor e eu agradeço muito, muito por esse prato. Muito obrigada.